A última coisa que Larissa esperava ouvir às 5h47 da tarde de uma sexta-feira era a palavra fogo. Não como aviso de incêndio, nem como piada, mas sim como um comando seco, daqueles que o novo Vinícius, ou COO, latiu como se estivesse adestrando um cachorro. Se eu vir mais um erro de sincronização, alguém vai rodar. Ele desfilava de um lado para o outro no corredor da sala de guerra, quase espumando de raiva por causa de um atraso ridículo de meio segundo no painel em tempo real. O detalhe é que o problema já tinha sido resolvido há 12 minutos. A própria Larissa, depois de um pacote de rotina, tinha corrigido um soluço no nó de Campinas. Nem era bug de verdade, só um tropeço temporário, registrado e documentado. Mas Vinícius não queria solução, queria um bode expiatório. Enquanto isso, ela permanecia imóvel, tomando um chá verde que já estava mais gelado do que suco de geladeira de boteco. O cursor piscava na última linha do relatório que ela vinha escrevendo o dia inteiro. A tela dela brilhava com diagramas coloridos, comentários em código e sinais de validação de pedidos que, sinceramente, pareciam uma obra de arte digital. Aquele era o território de Larissa. Foram 14 anos construindo, ajustando e cuidando do sistema com o zelo de quem cuida de bonsai. E, claro, apenas ela entendia todos os cantinhos daquilo. Se você já trabalhou em um escritório em que o sujeito mais barulhento da sala sabe menos do que a tia que passa o café, você já conheceu alguém como Vinícius. Cabelo impecável, sem um calo de teclado e um vocabulário cheio de termos de eficiência que ele soltava como quem fala das promoções que achou no Pão de Açúcar. Era o tipo de cara que pergunta o que esse botão faz, enquanto já está apertando o Enter. Ele estava na Vextor Sistemas havia apenas 3 semanas, mas já tinha demitido 2 chefes de departamento, juntado 3 equipes sem nem avisar o RH e terceirizado o suporte de TI para um chatbot que certa vez diagnosticou uma queda de servidor como estresse emocional. Esse era o Vinícius. Larissa ficava quieta. Afinal, quem constrói a fundação não precisa gritar quando o telhado pinga. Apenas coloca um balde embaixo e segue o baile. Só que naquela noite, o telhado estava prestes a desabar, e Vinícius olhava para ela como se tivesse sido a culpada por abrir o buraco. Ela digitou a última linha de código, respirou fundo e clicou em salvar. No mesmo instante, o sistema de tickets apitou. Problema resolvido. Marca registrada? Larissa. Ela se recostou na cadeira, deu aquela espreguiçada gostosa e sentiu a satisfação silenciosa que entra nos ossos como aquele primeiro gole de café forte na segunda-feira. O que ela não imaginava é que na segunda seu nome seria mencionado numa reunião do conselho num tom reservado a gente desaparecida. O escritório ao redor já estava esvaziando. Michele, de operações, acenou sem nem levantar os olhos do celular. Ricardo, do financeiro, já discutia com a esposa pelo Bluetooth no corredor. O único som que restava era o teclado de Larissa, firme e suave, registrando a atualização final no sistema. Era como um cirurgião fechando o último ponto depois da operação. Ninguém agradeceu, claro. Ninguém nunca agradecia. As correções dela não explodiam como fogos de artifício. Simplesmente funcionavam. Esse era o dom de Larissa, tornar o impossível invisível. Ela mantinha as frágeis engrenagens de um sistema logístico inchado e pesado funcionando com tanta precisão que o pessoal do andar de cima acreditava que aquilo era mágica, ou pior, totalmente automatizado. Larissa arrumou suas coisas devagar, quase como quem enrola para não ir embora de um churrasco bom. Limpou a mesa, desligou o terminal corretamente, sem puxar cabos feito aprendiz apressado. Por um instante ela parou e encarou o canto da tela onde o gráfico de uso da CPU mostrava um perfeito 3%, estável, limpo e seguro. Por trás daquele ronco elegante havia um ecossistema de remendos, dependências e proteções contra falhas escondidas, algumas criadas há 9 anos. Uma delas piscava discretamente no fundo, invisível para todos, menos para ela. Era um batimento cardíaco que ela havia programado há muito tempo atrás. Uma proteção para proteger a proteção, enterrada em 3 camadas de permissões. Nada destrutivo, apenas seletivo, um botão de emergência. Ela chegou a brincar com o terapeuta. Se a pessoa errada desligar o sistema, ele vai continuar ligado, mas simplesmente vai parar de escutar. Ela deu um sorriso de canto.
Não me imaginava que precisaria usar isso. Pelo menos não ainda. Pegou a bolsa, acenou para o monitor como quem dá um tchau silencioso para um amigo de longa data e seguiu para o elevador. Vinícius ainda estava no fone, dando ordens sobre cancelamentos manuais e redução de latência. Nem percebeu que tinha acabado de cruzar com a única pessoa que impedia o sistema inteiro de virar um prato de mingau digital. Larissa saiu para o estacionamento quando começaram a cair as primeiras gotas de chuva. Não correu, só puxou o capuz e caminhou até o carro, calma como um monge em retiro espiritual. Ela ainda não sabia o que estava por vir, mas uma parte bem escondida dela até torcia para que a pressionassem demais. Já estava cansada de ser o fantasma dentro da máquina. Mais tarde, com uma xícara de café morno da máquina de vendas na mão, corrigia uma etiqueta errada no sistema quando ele entrou. E não foi discreto, não bateu, não tossiu, não fez rodeio. Entrou como quem confunde seu próprio reflexo com a bênção divina, chacoalhando uma pilha de relatórios impressos como se fossem papéis de divórcio. "Explique isso!" rosnou, batendo os papéis na mesa com a delicadeza de uma criança derrubando o tabuleiro de banco imobiliário. Larissa piscou uma vez. Reconheceu na hora. Eram os mesmos registros do problema de sincronização de 12 minutos do dia anterior, já corrigido, registrado e até mencionado 2 vezes na reunião da manhã. Ela havia incluído até a contingência de reversão e confirmado que o dinheiro local já estava a caminho. "Isso já foi resolvido", respondeu calma, sem tirar as mãos do teclado. "ID do problema, 76.345. Eu anotei." "Não quero saber do seu processo", gritou Vinícius, a voz ecoando nas paredes de gesso. As cabeças ergueram-se, como esquilos assustados no parque. Nem era culpa dela, mas ele não queria ouvir. Interrompeu de novo. "Você tá fora. Limpe sua mesa." O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o zumbido dos 20 computadores, fingindo que ninguém estava presenciando uma execução pública de carreira. Alguém tossiu. Outro minimizou a tela do chat. Larissa o encarou por meio segundo além do normal. Era como observar uma criança prestes a enfiar um garfo na tomada e se perguntar: "Será que deixo?" "Tá bom", disse ela, sem drama, sem apelo, sem funcionário de RH fingindo ser árbitro. "Tá bom." Voltou-se para a tela. Fechou calmamente o painel do cliente, encerrou o shell de SQL e abriu uma janela de terminal antiga, escondida sob uma pilha de abas. O ícone era um quadrado azul petróleo, com o nome upcapemanagement.bat. Clicou 2 vezes. Um pop-up piscou. "Executar script de limpeza final." Ela apertou Enter. O cursor dançou por meio segundo e depois parou. Nada de texto vermelho piscando, nada de contagem regressiva de filme de ação. Apenas silêncio, como a porta de um túmulo sendo selada. Enquanto isso, Vinícius repetia ordens, achando que ela nem tinha começado a arrumar as coisas. Larissa desconectou o teclado como se fosse detalhe esquecido. Guardou 2 cadernos na bolsa, cadernos com 15 anos de diagramas de rede e fluxos de dependências. Abriu a gaveta e pegou o pendrive da empresa. Nunca tinha usado. Deixou para trás. Inútil agora. "Precisa assinar a lista de saída", gritou uma funcionária júnior do RH surgindo do nada como NPC de burocracia. Ela estendeu a prancheta como se fosse radioativa. Larissa assinou sem olhar e entregou o crachá. "Será acompanhada até a porta", completou a moça do RH com a mesma empolgação de máquina de venda automática devolvendo reais amassados. Larissa lançou um último olhar para seu terminal. A janela do script já havia sumido. Atrás dela, no painel interno, uma mensagem cinza brilhava. "Verificação do sistema concluída. Chave de handshake necessária." Ninguém no prédio sequer sabia o que aquilo queria dizer. O sistema funcionava, continuaria no piloto automático por um tempo, mas não aceitaria comandos de ninguém sem a chave de verificação. Uma sequência de 4 linhas, guardada offline e inalcançável. Nada malicioso, nada de sabotagem.
apenas precaução. O mesmo Vinícius já havia chamado isso de paranoia. Larissa não riu. Não havia espaço para vaidade, só para precisão. Não era vingança, era contingência. Passou por Vinícius sem dizer palavra. E, já passou no RH? Perguntou Ricardo, o CFO, encostado de qualquer jeito na parede de vidro, fingindo olhar o celular. Ninguém encarou ninguém. Não era vergonha. Era medo. Dela, de Vinícius. Talvez dos dois. No elevador, finalmente suspirou. As mãos tremiam, não de medo, mas de contenção. Precisou reunir todas as forças para não se virar e soltar um "boa sorte tentando arrumar sem mim". Não precisava, o script falaria por ela. Lá fora, a chuva tinha parado. As nuvens se desfaziam como papel de seda sobre o estacionamento e o sol voltava tímido. Larissa entrou no carro, ligou o motor e ficou parada por uns 10 segundos, talvez 20. Então, engatou a marcha e foi embora, deixando para trás o prédio que cuidou por 1/3 da vida. Atrás dela, as luzes da Vextor Sistemas brilhavam, alheias. Por enquanto, deixavam Vinícius desfilar com sua banda de fanfarra. O sistema ainda rodaria, mas só até o combustível da confiança acabar. As luzes começaram a piscar, os pedidos travavam, os painéis engasgavam, e em meio ao pânico, alguém perguntou: "Quem foi que montou esse troço?" Outro respondeu quase num sussurro: "Ela já era." O mundo não desabou quando Larissa saiu pela porta. Nenhum alarme de incêndio tocou, nenhum servidor pegou fogo, nenhum gerente apareceu correndo pelos corredores gritando seu nome como em novela mexicana. Só restou o silêncio esquisito de uma sexta-feira num escritório, fingindo estar tudo sob controle. Era aquele silêncio em que dá para ouvir até a impressora se ajeitando sozinha e o zelador abrindo um pacote de pão com mortadela 3 baias adiante. Larissa não olhou para trás, nem precisava. As pessoas viam, claro que viam. Cabeças se viravam, mas ninguém dizia nada. Ninguém se oferecia para ajudar. É o típico comportamento dos profissionais fantasmas. Todo mundo acha que você vai estar lá para sempre, até que você some. Michele, da área de operações, digitava nervosa no celular, sem nem se dar ao trabalho de fingir que mandava mensagem. Ricardo, do financeiro, chegou a se levantar meio corpo para fora da baia, como se fosse falar algo, mas só suspirou e se jogou de volta na cadeira. Até o Júnior, Bruno, aquele que Larissa já tinha resgatado de uma burrada tão grande que quase apagou metade da sandbox, apenas encarava a própria mesa como se estivesse tentando lembrar se ainda sabia respirar. O pessoal do RH foi atrás dela até o elevador, mas não saiu nada muito elaborado. "A gente conversa na semana que vem", murmurou, folheando uma lista de demissões pela metade, que mais parecia manual de micro-ondas do que documento sério. Larissa só assentiu. As portas se fecharam e pronto. Sem entrevista de desligamento, sem tapinha nas costas, sem aquele "muito obrigado pela parceria", só o barulho discreto dos saltos batendo no piso brilhando mais do que carro zero e um crachá que já não apitava. Ela voltou para casa meio no automático. Nem era raiva, nem tristeza, era cansaço. Cansaço de segurar um sistema inteiro sozinha enquanto os engravatados faziam pose de executivos importantes. Cansaço de consertar painel às 3 da manhã enquanto o marqueteiro se gabava de ter otimizado o pipeline, sem nem saber o que era pipeline. Ela estava cansada de ser lembrada só quando alguma coisa dava pau. Não abriu o Slack, não abriu o e-mail, desinstalou os dois, sem dó nem piedade. E como se o universo tivesse combinado a piada, começou a chover. Fina, constante, aquele barulhinho de estática que dá vontade de pedir um café. Preparou um Negroni, tirou as botas e sentou-se perto da janela enrolada num cobertor de lã velho, ouvindo a água na calha como se fossem aplausos de plateia de auditório. Pela primeira vez em 14 anos, ninguém precisava dela, e estava tudo bem. No sábado, resolveu caminhar numa trilha a 1 hora da cidade, onde o sinal de celular some antes mesmo da primeira curva.
O ar tinha cheiro de pinho molhado e musgo rebelde. Seus joelhos reclamavam, os pulmões ardiam, mas olha, que delícia era sentir o corpo se mexendo sem ter notificação apitando a cada 2 minutos. Ali ela percebeu que o corpo dela não era só um acessório de cadeira giratória. Enquanto isso, na Vector Sistemas, o caldo começava a entornar. Primeiro, um erro 4004 no painel de atendimento. O depósito em Guarulhos não conseguia mandar a atualização para o estoque principal. Culparam a VPN, depois o técnico, depois a Vivo. Lá pelo meio-dia, alguém notou que os registros de entrega estavam com um atraso de 6 horas. Não era que tivesse parado, só estava errado. Um estagiário abriu um chamado. Caixe com delay esquisito, escreveu. Reiniciaram o serviço 2 vezes, nada mudou. No domingo, os pedidos nem chegavam a ser enviados. O suporte ao cliente explodiu de reclamações. O chatbot só repetia respostas padrão. Estamos investigando, e ninguém surtava. Afinal, era só um fim de semana. Eles achavam que a saída da Larissa seria um problema de 2 ou 3 dias e depois tudo voltaria ao normal. O detalhe é que ninguém realmente sabia como aquele sistema funcionava. Sabiam apertar os botões, mas não sabiam para o que os botões serviam. Larissa sabia. Mas Larissa estava, naquela noite de domingo, enrolada no mesmo cobertor de lã, tomando o segundo Negroni e ouvindo um podcast de crimes reais sobre um cara que fingiu a própria morte com registros dentários e 2 porcos. Ela caiu na risada quando a chuva engrossou, como se as nuvens tivessem trazido o resto da semana de presente. O celular nem lembrava mais. Quando você deixa para trás algo que só você sabe operar, tipo aquelas caixas de ferramentas que só você entende a lógica, não é questão de se vai quebrar. É questão de quando o barulho da queda vai ecoar. A segunda-feira começou como qualquer segunda-feira de empresa grande. Muitos e-mails, litros de café e quase nenhuma resposta concreta. Na Vector Sistemas, a coisa já estava azedando antes mesmo da primeira cápsula da cafeteira terminar de pingar. Às 7h42, o depósito de Ribeirão Preto acusou falha na atualização do inventário. O pedido até foi ao servidor, mas o painel fingiu que nem conhecia. Na segunda tentativa, o sistema simplesmente travou. 2 minutos depois, às 7h44, o depósito de Osasco relatou o mesmo pepino. Às 8h03, pedidos de atendimento em 4 centros de distribuição estavam parados na fila, sem andar nem para frente nem para trás. Nenhum erro, nenhum alerta, só aquele silêncio estranho, como se alguém estivesse gritando dentro de uma sala acolchoada. O sistema parecia vivo, sem luz vermelha piscando, sem mensagem de erro, mas não fazia nada. Parecia coração batendo sem sangue correndo. Foi aí que o Vinícius apareceu, já com a cara fechada de quem pisou no Lego logo cedo. Às 8h20, recebeu mensagem de um conselheiro perguntando por que os números do fim de semana não estavam atualizados no celular. Ele chutou que fosse culpa da equipe de BI, talvez do fornecedor da nuvem, ou quem sabe de Mercúrio retrógrado. A real é que o protocolo da Larissa tinha disparado lá pela meia-noite de domingo. O sistema rodava, mas só atualizava com uma chave de handshake secreta enterrada debaixo de 2 camadas de abstração. Nada quebrava de forma escandalosa, tudo continuava funcionando, só que mais devagar, mais torto e mais assombrado. Enquanto isso, o CTO ainda estava em Aruba, tentando aprender kitesurf e ignorando o Slack como se fosse cobrança do Serasa. Sobrou para o Vinícius segurar o rojão com 3 desenvolvedores júniors, um DevOps terceirizado da Romênia, que só trabalhava à noite, e meia dúzia de especialistas que até navegavam em painel, mas não reconheceriam um log de sistema nem que viesse com legenda. Suando até o umbigo, o Vinícius bateu as mãos na mesa de vidro da sala de guerra. Consertem isso, não importa como. Consertar o quê, chefe? Perguntou o Bruno, aquele mesmo júnior que um dia achou que a AWS era nome de boy band. Tudo! Rosnou Vinícius. Reajustar pedidos, lidar com clientes. Já tinham recebido 6 reclamações de clientes grandes e o jurídico queria saber por que estavam descumprindo o SLA. E se a gente reiniciar o servidor de sincronização? Arriscou outro dev. Claro, reinicia tudo, latiu o chefe.
reiniciaram. E piorou. Pedidos enviados no meio do processo ficaram embaralhados. Remessas parciais apareceram como concluídas. A contagem de estoque zerou. Em São José dos Campos, um depósito acionou por engano um ciclo de devolução de 1.400 geradores externos, de agosto. Chamados no suporte explodiram. O chatbot, coitado, surtou, colocou todo mundo no escalonamento nível 1 e jogou as reclamações numa caixa de entrada abandonada desde janeiro. Enquanto isso, a Larissa estava em casa, de pijama, folheando um álbum de fotos antigo que nem lembrava que existia. Nem sabia se estava sol ou chuva. O celular estava virado para baixo no balcão, modo não perturbe ativado. Havia 42 mensagens não lidas. Não abriu nenhuma. Uma parte dela até quis conferir o caos, mas deixou para lá. Não estava ali por vingança. Estava ali por paz. Se fossem espertos, iam se virar. Mas ela sabia que não eram. Às 10h13, um diretor de logística tentou rodar manualmente o script de roteamento. O sistema pediu a chave de handshake e achou que fosse novidade de segurança. Abriu o chamado. Às 10h45, um gerente de armazém desesperado avisou que dezenas de etiquetas estavam saindo com códigos placeholders, como se o sistema tivesse voltado ao modo de teste. Às 11h12, Vinícius berrava numa call com o departamento de compras. Não faço ideia de por que o sistema está dizendo que devemos 6 paletes de móveis de jardim de 2021. É um problema sim, estamos tentando resolver. Ao 12h30, alguém finalmente lembrou da Larissa. Bem, foi ela que montou a arquitetura, disse uma voz tímida. O Vinícius não vai resolver, ela se mandou. Às 1h15, o conselho foi informado. Impacto estimado, R$500 mil por hora. Danos à marca, de moderados a catastróficos. Tempo para resolução, mistério. A essa altura, a Larissa estava lá fora, regando plantas. Tinha acabado de replantar um ficus teimoso que insistia em pender para a esquerda. Sorriu para ele. Finalmente tinha outra coisa tão cabeçuda quanto ela. Só que agora não era mais problema dela. Dentro do QG da Vector Sistemas, as luzes ainda brilhavam, mas não havia ninguém em casa. Na manhã de terça-feira, a empresa já tinha despejado cerca de R$6 milhões para cobrir o rombo, e o vazamento só aumentava. Às 6h12, o financeiro acusou novas baixas, estoque sumindo sem recibo, pedidos de devolução processados sem sentido e uma diferença de R$800 mil nas reconciliações de remessas. Um dos controladores já tinha conferido 3 vezes a bendita trilha de auditoria. Coçou a cabeça, olhou de lado para os registros e soltou. Isso não faz sentido, não está quebrado, só errado. Às 7h, a Cal Mais parecia um teleférico desgovernado. Os registros de chamadas estavam cheios de clientes gritando. Os prioritários ligavam quase de hora em hora, e um parceiro daqueles de lista de 100 maiores empresas já ameaçava usar cláusulas de quebra de contrato se a integridade dos pedidos não voltassem até 24 horas. Um distribuidor varejista em Nevada, ou melhor, Guarulhos, cancelou 2 semanas inteiras de coletas nos depósitos, alegando anomalias suspeitas nos dados e dizendo que não confiava nem um pouco nas tabelas de roteamento da Vector Sistemas. Já um fornecedor de logística mandou uma carta para o conselho usando a expressão negligência grave. Só de ler aquilo já dava para sentir cheiro de processo judicial no ar. Enquanto isso, o RH descrevia a situação como um looping eterno de discursos de stand-up sem graça. Nas reuniões, o papo era sempre o mesmo, como CD arranhado. Estamos perto, é só um loop de sincronização, alguém vai arrumar. Mas ninguém arrumava nada. Às 8h42, o chefe de vendas resolveu dizer em voz alta o que todo mundo estava pensando, como se fosse aquele tio que fala o óbvio no churrasco. Peraí, a Larissa que construiu a parte de logística, alguém já chamou ela de volta? O silêncio foi tão profundo que dava para ouvir até a máquina de café gorgolejando.
De repente, alguém deixou cair um copo no chão de mármore. Vinícius, o COO, quebrou a caneta no meio e disse seco: "Ela se foi, não vamos rastejar de volta para ela." Ninguém retrucou, pelo menos não em voz alta, mas foi como se tivesse aberto uma rachadura invisível debaixo da liderança. Todo mundo entendeu que Vinícius não queria resolver o problema, só estava protegendo o próprio ego. Bruno, o desenvolvedor júnior, abriu o Slack, escreveu uma mensagem, apagou, escreveu de novo, apagou outra vez. No fim, mandou só um: "Larissa, foi você?" Ela estava em casa, deitada em uma rede no quintal, tomando café fresco, e não aquele de cápsula que parece água de salsicha. O fusquinha dela estava meio torto na garagem, mas ela deixou quieto. Quando o celular vibrou, ela olhou a mensagem, deu uma risadinha e fez cara de quem vê um gato brigando com o espelho. Digitou uma resposta rápida, só piscando o rosto. Não explicou nada, não se gabou. Mandou apenas um emoji, deixando o clima no ar, igual o suspense de novela das 9. Do outro lado, Bruno leu a resposta e ficou branco igual papel de impressora. Abriu em silêncio uma pasta esquecida fazia 1 ano, onde Larissa tinha deixado um documento de treinamento chamado Leia-me Primeiro. O arquivo estava cheio de diagramas de rede, fluxos lógicos de uma seção com o título Plano de Emergência de Sincronização se tudo mais falhar. Para ele, eram 10 páginas em outra língua. Parecia que alguém tinha escrito aquilo depois de tomar 3 cafés e ver Matrix. Às 10 horas, os erros nos depósitos estavam ficando feios. Pedidos sumiam do nada. Remessas internacionais duplicavam códigos e até etiquetas alfandegárias saíam com valores errados. Os Correios Express sinalizaram um lote como suspeito de fraude. O chatbot, para completar a comédia, respondia com: "Estamos vivenciando uma experiência incrível. Aguarde um momento." Era um roteiro que a Larissa tinha criado há 2 anos atrás só de zoeira, e ninguém nunca atualizou. O conselho, que até então só mandava e-mail, agora já marcava reuniões de emergência, e o nome da Larissa aparecia em todas elas. Não como funcionária, nem como bode expiatório, mas como arquiteta. A peça-chave que tinham perdido e agora precisavam de volta. Vinícius, porém, insistia, andando de um lado para o outro feito hiena em zoológico. "Não vamos ligar para ela, ela se foi, queimou a ponte." Alguém murmurou: "Ou você mesmo tacou fogo e ainda entregou os fósforos." Mas Vinícius fingiu não ouvir. Enquanto isso, Larissa seguia tranquila na rede, já no meio de um romance policial, pensando se faria queijo quente ou tacos no almoço. O celular vibrou de novo. Uma mensagem de voz de um número desconhecido. Ela nem se deu ao trabalho de ouvir. Afinal, a gravidade estava funcionando muito bem. Na manhã de quarta-feira, o pessoal da Vector Sistemas já estava com os nervos fritos na cafeína, agarrado a um otimismo desesperado, daquele estilo apostador que perde tudo no barzinho da esquina, mas insiste na rodada final. O sistema ainda rodava, tecnicamente falando. Só que entregava tudo errado. Dados desalinhados, corrompidos, sem registro de erro, sem pista do que causava. Só silêncio. Os indicadores de embarque caíram para 11% de eficiência. Clientes desistiam, reembolsos voavam e o financeiro calculava prejuízo projetado de 17,8 milhões de reais até o fim da semana. O CTO, que ainda estava em Aruba, torrando no sol, mandou um simples LOL antes de embarcar de volta para o Brasil. Ele sabia que, se metesse agora, ia queimar a própria carreira junto. Foi aí que Vinícius fez o que executivo desesperado sempre faz: jogou dinheiro no problema. Muito dinheiro. Ele chamou um especialista em integridade logística digital direto de Nova York. Um daqueles consultores que parece personagem de série da Netflix. Currículo cheio de palavras bonitas, salário de 6 dígitos e um perfil no LinkedIn que mais parecia ter sido escrito por uma inteligência artificial com excesso de energético. O nome dele era Eduardo. Usava mocassim sem meia, aquele estilo executivo moderno que deixa qualquer um com frio só de olhar. E carregava um notebook que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de boa parte dos funcionários.
antes mesmo do almoço, já tinha soltado termos como fidelidade de sinal e pilhas lógicas, como se estivesse narrando uma partida de futebol para engenheiros. Chegou às 10h30, conectou-se ao sistema, estalou os dedos e ficou em silêncio absoluto, enquanto todo o time olhava para ele igual criança esperando o mágico tirar um coelho da cartola. Só que a cartola estava pegando fogo. 15 minutos se passaram. Nenhuma palavra. 30 minutos. Eduardo franziu a testa. 45 minutos depois, finalmente falou. Tá. Isso não tá quebrado. Tá inclinado para frente. Como assim? Perguntou alguém. Eduardo virou o laptop, mostrando uma tela cheia de logs em cascata, falhas de handshake e uma curva de uptime tão reta que parecia a régua de arquiteto. O sistema não travou, não foi hackeado e nem corrompido. Então o que é? Perguntou Ricardo, o diretor financeiro, suando como quem pegou ônibus lotado em janeiro. Eduardo ergueu a sobrancelha e disparou a analogia. Já viu o porta que fecha direitinho, mas só abre se você souber levantar a maçaneta de um jeito específico? Então, é isso. Vinícius zombou. Ah, então tá crancada. Eduardo deu uma risada curta, seca, quase musical. Nem trancada, nem bloqueada. Só esperando. Depois respirou fundo. Esse sistema é hermético, elegante e mais seguro do que muita coisa que vejo em projetos de governo. Quem montou isso não entendia só de logística, entendia de gente. Foi construído para aguentar sabotagem, mas não burrice. Bruno pigarreou, meio sem graça. Quem fez isso foi a Larissa Marx. Eduardo congelou. Quem? Nossa analista-chefe de sistemas. Nós a deixamos ir. Eduardo fechou o notebook devagar, cruzou os braços e decretou. Então é melhor ligar para ela. Vinícius explodiu, vermelho feito tomate maduro. Já temos recursos. Eduardo o cortou firme. O problema não é o sistema. O problema é você com a Larissa. O rosto de Vinícius ficou tão vermelho que parecia a mistura de ataque de raiva com carro esportivo importado. Ela sabotou tudo. Eduardo respondeu quase com carinho. Não, ela te protegeu de você mesmo, e você a demitiu. O silêncio que se seguiu parecia a contagem regressiva de bomba-relógio. Eduardo se levantou, ajeitou as abotoaduras e disse, já indo embora. Meu conselho, ofereça a ela tudo. Controle total, acesso frontal, indenização, e saiam do caminho dela. E se a gente não fizer isso? Gritou Vinícius, quase implorando. Eduardo sorriu de canto. Então vocês vão passar os próximos 8 meses organizando pedidos manualmente, com estagiários, planilhas do Excel e fita crepe, e no 4º trimestre vão acabar alugando este escritório para startups de narguila. Saiu sem olhar para trás. Vinícius ficou paralisado, encarando a porta como se ela tivesse o traído. Estava mais velho, murcho, com o colarinho torto e o maxilar frouxo. As mãos, que antes ignoravam Larissa com um gesto presunçoso, agora se contraíam sobre a mesa como se tentassem fugir do corpo. Até que alguém finalmente disse em voz alta o que todos já sabiam. A gente precisa da Larissa. Ninguém discordou. Exatamente às 18h13, a caixa de entrada da Larissa apitou com um nome que não aparecia fazia anos. Não era Vinícius. Era Trina, do RH. A mesma Trina que, anos atrás, tinha pedido para Larissa sorrir mais nas reuniões e pegar leve nos e-mails para não assustar os líderes com tanta lógica. O assunto do e-mail era pomposo. Oportunidade de consultoria empolgante na Vector Sistemas. Larissa nem abriu de imediato. Olhou só a prévia enquanto tomava chá e observava o gato mastigando uma suculenta como se estivesse cobrando aluguel atrasado. Esperou uns bons 20 minutos, sem pressa. Aí sim abriu.
O e-mail era um típico perfume corporativo barato, cheio de frases como sua visão única, sistemas críticos para a missão e memória de liderança inestimável. Mas nada de erro, nada de pedido de desculpas, nada lembrando que ela tinha sido exposta e trocada por um caos engravatado. O pedido era direto. A Vector Sistemas queria contratá-la, a curto prazo, para avaliar e realinhar os sistemas de atendimento. Prazo flexível, mas urgente. Remuneração competitiva. Larissa caiu na risada. Mandou o caso direto para sua advogada, Diane Burnside, uma força da natureza, com voz de bourbon e assinatura de e-mail que terminava com "Eu cobro por hora, não por emoção". Na resposta, Larissa foi objetiva. O triplo da minha antiga taxa, pago adiantado, sem subordinação direta, sem acordo de confidencialidade e sem Vinícius. Depois desligou o celular, serviu mais chá e abriu o notebook tranquila. Não era para entrar no sistema da Vector Sistemas, mas sim para atualizar sua planilha de jardim. Estava decidida a organizar quando replantar o limoeiro que já parecia mais teimoso que vizinho guardando vaga de garagem. 1 hora depois, Daiane respondeu. Confirmado. Redigindo a resposta. Cláusula de indenização, isenção total de responsabilidade e um item não negociável dizendo que ela escolhe com quem falar. Nada de contato com Vinícius, sem autorização por escrito. E incluiu ainda um bônus extra, para restaurar a reputação dela caso tentassem vender a história como se fosse parceria, em vez de remendo emergencial. Larissa sorriu. Foi cirúrgico, sem gritos, sem showzinho de revanche, apenas peso e advogados. No dia seguinte, o contrato estava na caixa de entrada dela, pronto para assinatura. Leu rapidinho, conferiu os termos e confirmou. O pagamento cairia na conta dela ao meio-dia. Eles tinham cedido, precisavam do fantasma na máquina, mas agora o fantasma tinha regras. Nada de visitas ao escritório, nada de reuniões forçadas. Trabalharia de casa e só falaria com quem ela decidisse. Escolheu Bruno. Ele podia ser júnior, mas nunca foi cruel nem arrogante. Ela se lembrou de como as mãos dele tremiam quando ela o ensinou a rodar testes em lote sem derrubar o caixa da empresa. Mandou um e-mail curto. Bruno, preciso de acesso de leitura e reversão em produção. Você será meu ponto de contato. Todos os outros podem ficar quietinhos no quarto do pânico. Só escutem. A resposta dele veio em 4 minutos. Obrigado. Acesso restaurado. Fico fora do seu caminho. Me desculpa. Larissa não respondeu. Não precisava. Não estava ali para amizade, desculpas ou desabafos. Voltou porque escolheu voltar e iria embora assim que o sistema respirasse de novo. Nem antes, nem depois. Não era vingança, era manutenção, e só ela sabia como fazer. Na quinta-feira, exatamente às 11h02, Larissa clicou no link de login que enviaram. Nem era seguro, revirou os olhos. Usou suas próprias credenciais via túnel VPN privado, conectado a um servidor que ela mesma tinha montado na garagem anos atrás, quando ainda acreditava em redundância. A tela de boas-vindas do painel de atendimento da Vector Sistemas piscou, lenta e trêmula, como um idoso tentando lembrar a senha do Wi-Fi. Mas ela não entrou em pânico. Abriu o terminal, navegou por 7 diretórios que eles nem lembravam mais que existiam e digitou uma sequência de comandos que não era usada desde 2018. O sistema parou como cachorro reconhecendo o dono depois de anos e, obediente, abriu. Ela rodou o script de aperto de mão. Um ding ecoou nos fones. Apareceu em verde. Bem-vinda de volta, Larissa. E tudo voltou a girar. Backlogs liberados, sinais realinhados, inventário encontrado, sincronização sem engasgos, até o chatbot, que parecia adolescente rebelde, passou a responder como professor da USP com educação britânica. Ela recostou na cadeira, tomou café e ficou só observando os números correrem na tela. Nada de pressa. Deixou o sistema respirar, como quem deixa a panela de feijão apurar no fogo baixo. Enquanto isso, na sala de guerra da Vector Sistemas, o clima dava para cortar com faca de pão. Os executivos grudados no ombro de Bruno, acompanhando os gráficos mudarem do vermelho para amarelo e, enfim, para verde.
tudo cronometrado com o momento exato em que Larissa rodou o script. De falha total a sincronização completa em 48 segundos. Eduardo, o consultor de São Paulo, encostou no quadro branco e murmurou baixinho. Elegante, obscuro, seguro. Ótimo trabalho. Ninguém respondeu. Vinícius, com olheiras dignas de maratona de novela mexicana, pigarreou, como se fosse cantar evidências. Acho que preciso falar com ela, esclarecer. Bruno ergueu os olhos do teclado e piscou. Ela disse para não fazer isso. Agora ela é contratada. Não segue suas regras. Ele virou a tela mostrando o perfil de Larissa no Slack. Embaixo do nome dela, só uma frase. Agora eu que mando. Vinícius ficou com cara de quem acabou de receber um boleto indevido e não tem para quem reclamar. O maxilar dele se mexia em silêncio, como se buscasse uma palavra que não soasse como rendição. Nenhuma veio. Eduardo, ainda com aquele sorriso de canto de boca, só fez um gesto com a cabeça em direção à porta. Você não tem nada a dizer que ela queira ouvir. Ao meio-dia, os sistemas já estavam totalmente estabilizados. O pessoal do financeiro confirmou que o faturamento automático tinha voltado a rodar sem engasgos. Os painéis exibiam um inventário atualizado com precisão. O chatbot, que vivia mais perdido que GPS em rua sem saída, soltou até um pedido público de desculpas para um dos fornecedores principais. Pedimos desculpas pela recente confusão. Agradecemos muito pela sua paciência durante a transição. Larissa tinha escrito essa resposta pronta há 7 anos, para um caso de pane que nunca tinha acontecido, até agora. O RH correu para preencher toda a papelada de contratação, com prioridade máxima, quase piscando em vermelho. Deixaram passar a checagem de antecedentes, o vídeo de integração, tudo. O pagamento final pingou na conta dela às 12 horas e 42 minutos, R$87 mil adiantados. Larissa não respondeu. Apenas observou as barras verdes firmes, o sistema roncando como gato de colo depois do almoço. Alguns desenvolvedores mais novos começaram a mandar mensagens no canal privado do Slack dela. Agradecimentos tímidos, emojis engraçadinhos, até uns gifs de gatos tocando piano. Ela ignorou. Não por má vontade, mas porque não estava ali para amizade. Ainda tinha trabalho a fazer. Precisava deixar o sistema à prova de idiotas, o que, convenhamos, na Vector Sistemas, era um desafio maior que atravessar a Marginal Tietê às 6 da tarde. Enquanto isso, no QG, Vinícius estava sozinho no corredor, do lado de fora da sala de guerra. Gravata frouxa, colarinho murcho, cara de quem passou 20 anos fingindo que sabia das coisas e finalmente foi chamado para provar. Larissa nunca ouviu, nunca precisou. O sistema dela falava mais alto que qualquer discurso dele. Às 13 horas e 18 minutos, mais uma transferência caiu na conta. Ela nem conferiu na hora, já sabia que viria. Assim que o último nó de atendimento voltou a funcionar e o painel ficou todo verde, ficou claro que o dinheiro entraria. Mas não se tratava do dinheiro. Era sobre reconhecimento, e isso ela recebeu no exato segundo em que a sala de guerra ficou muda. Ainda assim, mais tarde naquela noite, abriu o aplicativo do banco só para ver o saldo mudar, não por ganância, mas para ter aquele fechamento simbólico. R$87 mil pagos integralmente, sem perguntas, sem negociação, só uma notinha seca. Conforme contrato, execução integral. Ela fechou o app. Tomou um gole de Pinot Noir e se recostou na cadeira de madeira na varanda de casa, pés apoiados no corrimão. A brisa do lago soprava como segredo antigo. Do outro lado, ouviu um chamado. Parecia satisfação.
De volta a Vector Sistemas, as consequências começaram antes da poeira baixar. Às 15h06, o conselho se reuniu em sessão de emergência, a portas fechadas. Não chamaram Vinícius, mas ele apareceu mesmo assim, pálido, tremendo, murmurando sobre continuidade operacional e a complexidade desnecessária da estrutura de Larissa. Tentou até mostrar uma pilha de relatórios coloridos. Ninguém deu bola. Uma conselheira, que tinha ficado quieta quase a reunião toda, soltou. Demite o arquiteto. Falou baixo, mas parecia uma martelada. Vinícius abriu a boca, mas nada saiu, só um suspiro seco e pesado. Deixaram o silêncio durar 7 segundos antes de seguir. Eduardo, o consultor, entrou remotamente de uma sala em São Paulo, sem PowerPoint, sem enrolação, só um slide com a revisão do sistema. Ajustou os óculos e disse: Não houve falha, nem sabotagem, nem brecha, só uma salvaguarda. Ela construiu certo, vocês quebraram. Alguém tossiu? Larissa Marx criou um sistema feito para se proteger de gente mal intencionada e decisões ruins. Vocês ativaram as defesas e depois culparam o firewall por não deixar o fogo entrar. O CEO não disse nada, apenas rabiscou algo no caderno de couro e fechou com um estalo seco. Na sexta-feira, Vinícius foi transferido para parcerias estratégicas. Na prática, significava esvaziar a mesa e escrever posts de blog que ninguém lê. Boatos começaram a correr soltos. Uns diziam que ia processar a empresa. Outros juravam que já estava tentando emprego numa startup de coleiras digitais para cachorro. Ninguém se importava. O RH, de forma discreta, mandou uma circular lembrando os gestores sobre a importância de valorizar a expertise interna. Eram só 2 parágrafos. O nome de Larissa não foi citado, mas poderia estar gravado no rodapé. Na casa dela, Larissa terminou a taça de vinho, lavou com água do lago e voltou para dentro. A lareira crepitava. Na mesa de centro, um jogo de palavras cruzadas inacabado esperava. Ela não ligou o laptop, não havia pressa. O sistema estava blindado, permissões ajustadas, documentação em ordem e até uma checagem silenciosa programada para alertar se alguém mexesse nos protocolos de rota. Não era paranoia, era experiência. O celular vibrou, um novo e-mail. Assunto: arquiteta de sistema principal, remota, R$250 mil, mais participação acionária. A mesma empresa para a qual ela tinha se candidatado logo depois da faculdade e que, na época, a ignorou. Agora começavam com: acompanhamos o incidente do VI, sabemos quem o construiu, queremos conversar. Larissa olhou para a tela, não respondeu, não apagou. Apenas sorriu, largou o celular e voltou às palavras cruzadas. Faltava uma pista. 7 letras para vindicação. Escreveu Liz Emma. Não, exagero. Apagou. O celular vibrou de novo. Segunda oferta. Empresa maior, cargo melhor, salário triplo. Tomou outro gole de vinho, olhou para o lago e murmurou para si mesma: Vou pensar no assunto. Vocês são as verdadeiras estrelas dessa selva corporativa. Obrigada por assistir. Clique em inscrever-se ou eu vou apagar suas memórias de cubículo.